Salve, rapaziada, bem-vindos ao primeiro episódio do Novo Ensino Cast, o podcast do Novo Ensino. Eu sou o Vitor Tadagiba e aqui do meu lado temos o Cobra, vulgo Paulo Vitor. Salve, salve família, tudo de boa? E para estrear com a gente hoje, podemos contar com a presença do nosso querido Arnaldo. Fala aí, mano. Boa tarde, boa noite, bom dia e vamos lá, vamos conversar. Tamo junto, tem cara. Muita coisa pra gente falar aí. Bora, manda aí, o que vocês estão querendo? E aí, cara? Então, a gente tava conversando um pouco antes, né? Isso. Sobre essa relação entre sua vida esportiva, sua vida no fisiculturismo e seu trabalho como coordenador, sua vida acadêmica, né? Vamos dizer assim. E a gente conversou que a disciplina é uma coisa que afeta bastante, tanto esses dois ramos da sua vida, né? E eu gostaria de saber como você passa isso pros alunos, entendeu? Como que você acha que os alunos deviam fazer para ter uma disciplina melhor na vida, entendeu? Entendi. Então, eu sempre vejo assim, cara, é muito fácil a gente falar, né? As palavras são lindas e muitas vezes entre o discurso e a prática há uma distância muito grande. Então, o que eu procuro fazer para exemplificar é o meu fundamental. Então, só chegar lá e de repente, né, se eu fosse um coordenador que eu só falasse para o meu aluno sobre disciplina, sobre constância, eu iria até muito mais além do que disciplina, né? Eu iria na palavra constância, porque eu acho que o que o aluno de ensino médio, principalmente, ele precisa ter na sua caminhada é constância. Então, falar sobre isso seria muito fácil para mim. O cara fala, mas e aí a prática? Mas não, eu vivo isso. Então é diferente, eu tenho propriedade para falar porque eu vivo. Eu acordo às 4h30 da manhã todo dia. Pra dar de esteira, né? Isso tô aí, ligado. faço meu primeiro cardio. Então, 1h da tarde eu faço meu segundo cardio, 9h da noite faço meu terceiro cardio. Então, minha vida, ela tem uma constância absurda, né? Porque o esporte fisiculturismo, ele é baseado na constância, na disciplina. E eu acabo trazendo isso para minha vida profissional acadêmica, né? Por manter uma constância de resultado, por manter uma constância de ações dentro da instituição. Então, isso, né, me ajuda muito, assim, é um braço muito importante que me fortalece muito e aí um acaba, né, contrabalançando com o outro. Então, o que eu procuro fazer é isso, é viver a experiência antes de falar para o aluno. Então, por exemplo, até 2013, 2014, hoje em dia eu estou um pouco parado, mas eu fazia o Enem todo ano. Por quê? Porque não adiantava eu chegar lá e falar pro meu aluno sobre Enem se eu não fazia aquilo. Certo. Pô, o cara tá falando ali, mas eu sento lá 5h30. Não, eu sentava lá 5h30 também. Eu conseguia discutir com ele. E aí eu sou bem eclético na minha área de atuação, porque eu acho que durante a década de 90 a gente passou por um período chamado do especialista, né? Que era aquele cara que sabia muito sobre muito pouco. E eu sou muito fã dos gregos, né? E os gregos, eles eram muito ecléticos. Você pega Demócrito, Demóstenes, eles dominavam várias áreas do conhecimento. E hoje eu consigo permear as várias áreas do conhecimento. Eu consigo conversar sobre redação, consigo dar uma dica ao meu aluno de redação, de geografia, de física, de matemática, de química. Então acho que isso é muito importante. Que, querendo ou não, essa diversidade de conhecimento é o que o aluno precisa para passar, por exemplo, no Enem. Isso. Porque não é só um assunto, são vários. E, tipo assim, tem sempre aquele aluno que é mais focado em exatos, que tem esse talento para exatos, tem um que tem um talento para humanos, mas no fim desse exame, que é o Enem, é necessário um conhecimento geral sobre tudo. Isso é muito importante, eu acho isso muito importante. E, inclusive, eu, né, me formei esse ano no Auxiliadora, terceiro ano do ensino médio, e tipo assim, eu achei muito legal o que você fez, de antes do Enem, você juntar todas as turmas para esse aulão, principalmente antes da prova de exatas, ser uma semana inteira só de exatas. Eu achei isso muito importante, entendeu? Porque aí o aluno não precisa esquentar sua cabeça com outras matérias necessárias nesse momento, que é para definir a carreira dele, entendeu? Porque exatas é exercício pra caramba, né? Exercício. Eu digo assim, eu sempre cito Alice no País das Maravilhas, né? Aquele filme pra mim primeiro que é um dos filmes que mais tem física, né? Hoje em dia. Tem, né, aquele buraco ali na árvore quando Alice entra, vai pra outro lugar, que é o que a gente chama de buraco de minhoca, né? A ponte de Einstein-Rose. Enfim, quando a Alice chega na encruzilhada ali das estradas e o gato tá lá em cima e ela pergunta onde ela deve ir,
E aí ele fala pra ela que se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho te basta. E isso é um grande problema pro aluno, né? Porque muitas vezes ele não tem a maturidade e nem ele foi despertado a fazer escolhas, a saber o caminho que ele quer ir. Ter esse foco é muito importante. Então, dentro das nossas metodologias, dentro das práticas que a gente vai adotando, a gente procura ir levando esse aluno para que, né, automaticamente ele consiga identificar primeiro a sua área de atuação, depois a carreira que ele quer seguir, e aí a gente vai dando, né, os artifícios necessários para que ele consiga trilhar esse caminho. Tá ligado? Entendi. Tô ligado. Cara, realmente saber qual caminho você quer ir é uma coisa muito complicada. Eu não sei como foi pra você, mas numa experiência própria minha, foi um caminho muito turvo, porque sempre eu achava, desde o 5º ano do ensino fundamental, eu achava que eu já sabia o que eu queria, entendeu? Mas foi mudando muito rápido, mas eu acho que hoje eu tô indo pro caminho certo, né? Que é o caminho que eu quero, que é a área de administração, que envolve investimento, administração de dinheiro, entre outros. É um leque muito grande, como você falou anteriormente. Quem puxou ele pra estudar dinheiro foi eu também, tá? Só pra avisar. Eu sei primeiro nessa parte. Dinheiro é sempre bom, né? Sempre bom, cara. Eu acho que é outra coisa que a gente precisa desmistificar no Brasil. Outro bagulho que eu ia te perguntar, o que tu acha de educação financeira nas escolas? Isso aí. Então, aí vamos voltar primeiro nessa parte, porque eu sempre vejo que as ações elas nascem, né, do que vem permeando o cultural. E parece que ficou feio no Brasil falar que eu quero ter dinheiro, eu quero ser rico, entendeu? E aí, assim, é muita hipocrisia, né? Porque você vê muita gente falando, e a gente vê a influência, né, de questões religiosas. A religião tem uma influência muito grande aqui no Brasil, quanto a colocar esse mito de que querer ser rico, querer ser bem sucedido. Então, por exemplo, na área de esporte, você pega o cara vai lá, ganha, né? Ganhou o Olímpia, ganhou o quê? Aí ele vai fazer o discurso dele, ele, não, eu queria agradecer a Deus, queria agradecer... Nunca ele, claro, tem que agradecer a Deus, sim, obviamente, óbvio. Até nem vamos entrar em questões religiosas. Mas, cara, quem fez dieta, quem correu atrás, quem suou, quem treinou, quem passou fome, quem passou compulsão foi ele. Isso aí. Então ele tem que chegar lá e ter orgulho. Meu irmão, eu quero agradecer a mim. Eu sou o cara. Isso aí. Eu sou foda. Entendeu? Eu sou melhor, né? Entendeu? A gente parece que no Brasil não. Aí o cara tem condição de andar de Ferrari, o cara quer andar de Celta. Meu irmão, se eu tiver condição de andar de helicóptero, eu vou andar de helicóptero. Eu não tô roubando, eu não tô pedindo nada a ninguém. Isso é fruto do meu trabalho. Não é ostentação. Né? Ostentar é ter por ter. Né? Ter pra mostrar. Agora, se você tem condição, se é uma coisa que te agrada, então você tem que ter. E aí eu acho que agora a gente começa, principalmente com o leque das novas profissões, então monetizar no YouTube, por exemplo, e tantas outras questões, a gente começa a entender que educar financeiramente não é feio. Pelo contrário, é o ideal. Né? Concordo. E aí o que acontece? Quando o Enem ele foi lançado, né, se tratando de um exame nacional, a gente está falando de um país continental. Então eu não posso considerar que o cara em Campinas ele tem o mesmo acesso à informação de uma população ribeirinha do Amazonas. Certo. Correto? Correto. Mas correto. o exame era desleal, porque ele é único. Então ele avalia de uma maneira só um país extremamente heterogêneo, um país continental. Então qual foi a alternativa disso? A alternativa disso é o novo ensino médio. Certo. É o que a gente chama, né, que veio de BNCC, que criou uma base comum curricular. Ou seja, qualquer escola, seja particular, pelo menos teoricamente está escrito assim, a gente sabe que não vai acontecer. Mas qualquer escola, seja ela particular, privada, pública, estadual, municipal, do Piauí ao Rio Grande do Sul, ela tem que ter a mesma base comum curricular. Isso é muito interessante. Sim. Isso, para mim, é oportunizar. Porque, assim, vocês, né, que vêm de uma realidade de escola privada, a gente sabe que, estatisticamente, na ONU, 1% da população mundial tem acesso à boa educação. Então, assim, é desleal, né? É desumano ver o que acontece, por exemplo, na escola pública. Então, hoje, pegar um aluno de escola pública e dar a ele o mesmo exame de um aluno de uma instituição privada de ponta
chega a ser desumano ao meu ver. Sacanagem. Verdade. Concordo. É surreal. E aí eu acho que mudando essa cultura, e principalmente mudando a cultura de que, meu irmão, ganhar dinheiro é legal sim, ganhar dinheiro é bom sim. Eu não trabalho, eu trabalho por quê? Por filantropia? Não, eu trabalho para ganhar dinheiro. Isso aí. Eu quero ter luxo, eu quero ter uma boa casa, eu quero dar boas condições aos meus filhos, eu quero andar num bom carro. Então isso não é feio para ninguém, sabe? Então eu acho que mudando um pouquinho essa concepção, a gente vai conseguir chegar nas escolas com educação financeira. O que já está acontecendo, porque o novo ensino médio ele preconiza isso, né? Existe um eixo, né, norteador que a gente chama de sustentabilidade, né? Vem muito envolvido com sustentabilidade, aí entra educação financeira, tudo isso. Isso é muito importante. Então eu acho que já é uma mudança. A gente está dando um pontapé inicial nessa mudança aí. Querendo ou não, toda mudança começa devagar. Um passo de cada Com vez. certeza. E isso daí é um grande passo. Inclusive, eu nem sabia disso, pra ser sincero. Não sabia desse programa. Mas, cara, é muito interessante isso. Porque é aquele lance. Você falou, é uma puta hipocrisia a pessoa falar que, tipo assim, é errado correr atrás do dinheiro, é errado querer andar de Lamborghini. Porque, cara, a vida inteira, todo mundo tá correndo atrás do dinheiro pra no final do mês receber um salário pequeno. Entendeu? E, tipo assim, uma coisa que eu acho muito importante no ensino médio ter educação financeira é porque, querendo ou não, muitas vezes você pode se formar como médico, ganhar um salário de 10 mil por mês, 20 mil por mês, ou até mais. Só Se você não souber usar, né? se você não souber administrar seu dinheiro, ele vai acabar em um mês mesmo, entendeu? Você vai ficar cheio de dívida. Eu vi uma vez uma frase muito legal, o cara falando uma parada que, tipo assim, alguém chegou pra ele pra falar, né? Ele é um influencer, né? E aí alguém chegou pra ele pra falar assim, poxa, eu não tô conseguindo pagar minhas contas. Eu preciso reduzir meus gastos. Ele falou, você não precisa reduzir seus gastos, você precisa aumentar sua renda. Não importa quanto você gasta, você pode gastar 30 mil, mas se você ganhar 100, você está no lucro. Então, acho que é outra concepção que a gente precisa ter. Porque a primeira coisa, quando a gente fala em educação financeira, a pessoa logo pensa em cortar gastos. E não ganhar mais, né? E não em ganhar mais, entendeu? Não em produzir mais. E eu acho que isso também está muito atrelado ao fato de que o governo ele acaba limitando a sua produção. Sim. Quando ele te taxa no imposto de renda. Né? Então, por exemplo, hoje ter 5, 6 instituições particulares você trabalhando, você paga uma tributação muito alta. Sim. Então chega uma hora que o próprio governo te limita a ganhar dinheiro. Isso entendeu? Atrapalha a economia do país mesmo. Com certeza. Se tivesse menos impostos, menos taxas, o país ia Produziria muito mais. produzir muito mais. Porque o Brasil é um país muito grande, continental, como você mesmo falou, e, querendo ou não, é um país com muito recurso. Muito. Se o país fosse bem administrado, ele ia estar no topo. Eu acho que você tocou num ponto fundamental de administrar esse país, porque assim, dinheiro não falta. A gente consegue ver os rombos aí, os rombos são bilionários, então não vem pra cá falar de dinheiro, que dinheiro não falta Bi nesse com país. B maiúsculo. O problema desse país é outro, mas dinheiro aqui nunca foi o verdade, problema não. Nunca foi. Nunca foi. Entendeu? Tá doido, mano. Fala aí, galera, vamos lá. Uma coisa que eu percebi também é que eu acho que você tá influenciando bastante os alunos a começar a fazer um treinamento, um esporte, uma dieta, sabe? Porque assim, querendo ou não, tem uma hierarquia dentro do colégio, né? Aluno, professores e diretoria. Você tá o quê? Você tá na parte da diretoria ou do professor? Coordenador? Na verdade, o coordenador, ele é como se ele fosse uma interseção. Vamos entender como se fossem conjuntos. Eu tenho um conjunto chamado aluno, eu tenho um conjunto chamado família, eu tenho um conjunto chamado professor, um conjunto chamado escola. Quem faz a interseção desses conjuntos é o coordenador. Tu tá no meio, tá? Você é Isso ligação, aí. né? Entendi. Eu consigo associar o interesse do aluno, e quando eu digo aluno / família, aos interesses da escola. E aí eu tenho que ir casando isso, né, para que seja produtivo para ambas as partes. Sim. E há quanto tempo tu tá nesse ramo aí de coordenar a escola? Quanto tempo tá Então, coordenando? é engraçado assim, minha vida ela é muito engraçada porque ela vai tendo outros rumos assim. A primeira coisa que é legal na minha vida, eu tive uma educação um pouco diferente. Meu pai, ele era um cara muito, muito, muito inteligente, advogado, sociólogo, então eu fui educado um pouco diferente. Primeiro que eu fui educado, minha educação foi meio que perigosa porque eu fui educado para vencer, nunca perder. Então eu iniciei no esporte aos 7 anos,
E eu só podia vencer. Então, perder nunca fez parte da minha vida. Né? Minha esposa até disse que eu sou muito intenso. Tudo que eu faço, se eu for fazer, eu vou ser o melhor. Então, se eu tiver que... durante uma época, eu queria montar um aquário marinho. Eu montei o maior aquário marinho de Campos. Eu comecei a jogar airsoft. Eu comprei uma arma que no estado do Rio só eu tinha. Então, assim, eu sou muito intenso nas coisas que eu faço. Eu tenho que sempre ser o melhor. Mas não é com o outro, é comigo mesmo. Eu digo que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Né? Todo dia eu tento. E eu também fui educado, enquanto as crianças ouviam histórias infantis, eu fui educado ouvindo as histórias de Esparta. Então, Os 300? Esparta fez parte da minha educação, da minha vida. Aí durante muito tempo, até os 17 anos, né, basicamente, eu fui no judô, né, fui um atleta do judô. Quando chega naquela fase de vestibular ali, eu passo para a UFRJ, para física, mas não vou, porque eu estava muito atrelado ao esporte, continuei atrelado ao esporte. Minha vida deu um gap aí de uns 4 anos, eu meio que saí de Campos. Quando eu volto de Campos, nesses 4 anos, eu precisava fazer alguma coisa. Eu fui fazer faculdade de novo, fui fazer física, porque era o que eu gostava, mas ao mesmo tempo eu dava aula de jiu-jitsu. Então eu tinha equipe, eu fui para a equipe Grace, né, que é uma grande equipe, enfim, dando aula sem problema. Aos 28 anos mais ou menos surgiu a oportunidade, mas eu fazendo a faculdade, diga-se passagem, eu não tinha interesse em dar aula, tá? Eu queria fazer faculdade para ter o curso superior e ponto final. Aí minha esposa começa a dar aula, que eu conheci ela na faculdade, ela começa a dar aula numa escola, e lá na escola que ela estava dando aula, uma professora ia entrar de licença maternidade, professora de física. Aí ela me liga, eu tava nesse dia, tinha acabado de dar uma aula no tatame, tava descansando para dar a próxima aula. Aí ela me liga e fala, pô, Arnaldo, a professora que vai entrar de licença tal, cobra a licença dela aqui. Eu falei, não quero, tal. Ela, não, pô, me ajuda aí, vai ser importante pra mim, né? Eu tô começando agora na escola, aí eu consigo ajeitar isso aqui. Aí tá bom, aí fui lá conversar com o diretor. Aí fui lá, conversei, o diretor muito agradável, tal, me deu uma moral, beleza. Aí fui, não, então tá bom. Substituí a professora, os 4 meses da professora. Quando voltou, ele me chamou e falou assim, Arnaldo, eu não posso te dar a cadeira, porque a cadeira é dela, não seria honesto isso, mas eu tô com um probleminha em matemática. Faz matemática, que eu te dou matemática da escola. Aí eu já estava praticamente terminando a faculdade de física. Falei, vou fazer um vestibular, uma faculdade à distância, porque eu não tinha como fazer as 2 presenciais. Fiz CEDERJ, né? Consegui abonar muita coisa, eles aceitaram, eles foram bem flexíveis quanto a isso. Dei um passo lá na frente, beleza, fui fazer. Aí cheguei numa segunda-feira lá para ele e falei... Pro diretor, falei, tá aqui, tô fazendo, já consegui abonar, já tô basicamente em tal período e tal. Ele, não, beleza, você pode voltar aqui amanhã. Ele demitiu todos os professores de matemática e me deu do 6º ao 3º ano do ensino médio. Caraca. Aí quer dizer, eu passei a ter 28 tempos na escola. Então, minha vida no jiu-jitsu acabou. Eu desfiz a equipe e comecei a dar aula. Aí comecei a dar aula. Aí eu fui, como eu sempre tive atrelado ao esporte, montei um time de handball e de vôlei na escola que eu dava aula e comecei a puxar o treino da galera de handball, de vôlei, fomos jogando. Aí minha vida assim, todas as cidades que você imaginar ao redor de Campos eu dei aula. Caraca. Tudo aqui eu dei aula, eu comecei a dar aula em tudo quanto é lugar, eu fui chamado, aí explodi. Aí as pessoas começaram a me dar oportunidade, né? Aí comecei a coordenar a escola fora de Campos, aí fui explodindo. E aí depois eu fui chamado, né, para auxiliadora, por irmã Soraya, que foi assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive o prazer de conhecer na minha vida, surreal a inteligência dela. Isso foi em que ano? Isso foi... Aí você me pegou. 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Pô, então não tem tanto tempo, cara. Não Não tem tanto tempo. não tem não. Aí eu larguei a sala de aula pra coordenar, entendeu? Aí eu passei a coordenar. Mas eu já tinha experiência de coordenar a escola fora de Campos. Mas aqui não. Aí eu passei a coordenar, lá parei de dar aula, fui parando, né? Porque não tinha como conciliar os dois. E aí eu passei a só coordenar. Né? E aí eu levei pra educação a minha competição. Né? Porque aí eu levei para o ranqueamento do Enem, né? Hoje, eu sempre digo, quando eu cheguei, a gente estava em 7º lugar na cidade,
Hoje a gente é o primeiro lugar da cidade. Caraca. E eu tô entre as 400 melhores escolas do Brasil. De 196 mil escolas. Caraca, é uma grande conquista. Cara, querendo. legendário, mano. Legendário. É um salto, assim, absurdo, entendeu? É Você absurdo. sair de 7º lugar de uma cidade interior pra estar entre as 400 melhores do Brasil, de mais de 190 mil escolas, é um salto muito grande. É uma- Mas por isso, porque eu levei a competição. O que eu gosto é isso, competir, brigar, ver quem é o melhor, quem consegue chegar lá, quem aprova mais, né? Óbvio que de forma saudável, e eu agradeço muito ao judô por isso, que é um esporte muito limpo, muito bonito, com uma filosofia muito bonita. Então, assim, eu levei também esse lado ético, né, profissional, então, mas competir é minha vida. Cara, eu comecei. Eu nunca fui tão ligado assim no esporte, só que também não é uma parte muito que eu gosto. Mas aos 7 anos também, eu comecei a lutar taekwondo. Entendeu? E taekwondo foi uma coisa muito importante na minha vida, porque eu não tinha disciplina nenhuma antes, eu continuo tendo essa dificuldade com disciplina, mas o taekwondo me fez conhecer esse erro meu, entendeu? E me fez conseguir entender como melhorar, entendeu? É uma coisa muito importante isso. Um esporte, embora muitas vezes eu não goste, é uma coisa muito importante pra vida da pessoa, Com pra certeza. saúde, pra disciplina, Sim, saúde. pra ordem. É uma coisa muito importante. E você falando do jiu-jitsu, eu queria até te perguntar uma coisa. Você falou que você trocou o jiu-jitsu pra dar aula, basicamente. Mas por quê? Você gostou mais de dar aula do que praticar o jiu-jitsu? Não, foi na verdade, a vida me levou pra isso. Não tem entendeu? muito o que eu não pensar, tive né? muita escolha, porque assim, eu já tava casado, então você precisa ter uma renda. Sim. A renda do esporte no Brasil é muito complicado ser Muito atleta complicado. no Brasil. Ou você ganha muito ou ganha muito pouco. né? É assim, então, Sim. quer dizer, eu não tinha uma renda que me desse tranquilidade quanto a gerir Tô ligado. a minha família. E aí eu começo a dar aula, e aí, obviamente, né, as pessoas, é outra coisa que a gente precisa desmistificar, que professor ganha mal. Mentira, o professor não ganha mal, não. O professor trabalha muito. Se você falar pra mim e de repente falar que a renda ela não é compatível com a importância social que esse profissional tem, aí beleza, eu concordo com você. Agora dizer que ganha mal, não ganha mal, não. Entendeu? Não ganha mesmo. Eu acho que o professor só fica atrás de médico, assim. Pra mim, o professor é a segunda profissão mais importante. Primeiro médico, que é professor. Mas eu todos, ainda assim. acho que é professor, porque Aham. sem um professor, o médico Não tem seria não pra médico. quem ensinar, né? Entendeu? Não existe É. médico. Tanto que no certo. Japão, por exemplo, a única profissão que não precisa reverenciar o imperador é o professor, né? Ele Caraca, não precisa fazer que reverência doideira. ao imperador. Tá certo. Então, assim, aí outra coisa interessante em 2019, né, aí eu acabei parando, ficando sedentário. Em 2019 eu fui diagnosticado com fibromialgia, Nossa. pesando 120 quilos. Estava pesando, eu tenho Caraca. 1,73m, pesando 120 quilos. Fibromialgia, cheguei a tomar 8, 10 comprimidos de dipirona por dia. 46 de BF, né? Que é gordura corporal. Corporal. Isso. Aí chegou um ponto que eu falei assim, meu irmão, eu preciso mudar minha vida. Ou eu mudo minha vida agora, Já é, ou morre. então não vai ter mais jeito. Minhas taxas, assim, todas desreguladas. Aí eu parei e pensei, falei, se eu tentar fazer alguma coisa, a única coisa que vai me manter constante é o fato de eu querer competir, de eu ser competitivo contra mim mesmo. Então o que eu vou fazer? Beleza, eu preciso fazer uma dieta, mas fazer dieta é muito complicado. Ainda mais Verdade. quando você vem de 120 quilos. O nível de compulsão alimentar que você vai ter é absurdo. Cara, eu te entendo, porque quando eu tinha 15 anos, eu cheguei a pesar 140 quilos. Olha só. Mas eu tinha 2 metros, né? Mas mesmo assim, não era normal. Não. Então- Agora você imagina eu com 1,73m. Tá doido, cara. E aí, eu precisava também manter uma constância de exercício. Então eu falei, o único caminho que eu tenho é o fisiculturismo. Quando eu comecei a falar isso, as pessoas nem acreditavam. Mesma Óbvio. coisa comigo, a mesma coisa comigo, cara. Ninguém As falou pessoas assim. Olhava pra mim e "Sacanagem." falavam, esse gordinho. Porra, é isso mesmo, Esse cara. É gordinho isso vai mesmo. competir da onde? Esse gordinho vai ser fisiculturista? E olha que pra mim não era nem competir, era só porque eu queria emagrecer mesmo, tá ligado? Aham. E aí, 9 meses depois, eu tava pela primeira vez num palco de fisiculturismo. 9 meses. Em 9 meses eu saí de 46 fui pra 6. 40% de BF. Tá doido, mano. Eu saí de 120 quilos. A primeira vez que eu subi num palco, eu tinha 87 quilos. Que isso, cara. Foram que 9 diferença. meses assim, sem errar, né? É. Sem errar. Aí dali pra lá, isso se tornou um hábito na minha vida. Sim. Então,
né? Aí eu me apaixonei mais ainda pelo esporte, porque o esporte é fantástico. Eu digo que a força do fisiculturismo, ele não tá nos músculos, ele tá na mente. Suportar tudo que a gente suporta é surreal. Então, assim, na semana, por exemplo, em que a gente fala que a gente vai subir, é uma semana em que você tá com uma média aí de 800 calorias, você tá com 0 carbo. Você comendo 800 calorias por dia? Às vezes até menos. 0 carbo, sem carboidrato. Um pacotinho de tudo social Pra caso alguém não saiba. 2 pedaços de pizza bate Sim, isso. sim. 2 pacotinhos pra isso. Tá ligado? Se você comer 100 gramas mais ou menos de castanha, de caju, dá 700 calorias. Isso. Por aí. Tá certo. Então, assim, baixíssima caloria, 0 carbo, treinando, depletando a musculatura, porque eu preciso fazer uma série de jogadas para eu retirar a água da minha pele. Sim. Então, assim, e você suportar tudo isso, entendeu? Isso, Existe uma carga hormonal muito grande, então você suportar tudo isso com tranquilidade, né, dentro do possível, e passar e chegar no dia da competição e subir lá e ter força para brigar, é assim. Tá louco, cara. Cara, Uma E força na muito tua grande. dieta normalmente assim, tu come quantos ovos por dia? Só pra saber. Então, depende muito da época em que eu tô. O teu objetivo, né? Basicamente a gente divide nossas estratégias em booking, né, que é a fase de crescimento, Sim. e cutting, que é a fase em que eu tô, como o pessoal fala, secando para competir. Sim. E aí eu tenho o pré-contest ainda, que é uma outra fase dentro do cutting, mais ou menos 16 semanas antes da competição, em que eu vou na caveira mesmo. Aí começa o que a gente chama de deserto. Aí a gente começa a passar pelo deserto. No booking, muitas vezes eu sou muito enjoado com a alimentação. Eu não gosto de variar a alimentação, porque eu acho que isso me abre brecha para errar. Então, por exemplo, eu faço, geralmente quando eu tô em off, eu faço 7 refeições por dia. Eu gosto de fazer as 7 iguais. Então, geralmente eu como arroz, frango e uma verdura, geralmente brócolis. Então, tudo igual, a mesma quantidade, tudo igualzinho. Perfeito. Mas tem época que não, tem época que por exemplo, eu tô meio que numa manutenção agora, no que a gente chama de cruise, né? Sim. Que a gente, na parte hormonal, a gente faz blast cruise. Blast é uma época em que eu tô alto nos hormônios, o cruise eu tô fazendo uma manutenção para dar uma recuperada no shape, né? Porque senão fica uma aparência muito cansada do shape. O hormônio, o ergogênico, ele cansa demais o shape. Eu tô comendo atualmente ovos. Então, atualmente eu como 20 por dia. Por dia. 10 de manhã e 10 à noite. Eu achava que eu comia 5 por dia, mais ou Não, menos. mas era eu já muito. cheguei a comer 35. Caraca. Tem época que a gente come 35. Aí tem época que, por exemplo, dos 35, 4 são inteiros, o resto só clara. É porque como você tem muito mais massa do que a gente, né? A meta de proteína diária é muito maior, né? Mais ou menos para cada quilo de massa magra, 100 calorias para você manter de basal que você precisa. Sim. Então você precisa de um nível de caloria alto. E você tem dificuldade de manter essa alimentação regrada ou já virou um costume como você? Nas fases em que eu tô comendo bem, digamos assim, é bem tranquilo. Não tem compulsão nenhuma, não tem vontade nenhuma de errar, de comer besteira, nada disso. Nas fases em que a gente tá apertando demais, aí às vezes dá uma compulsãozinha. Né? Por quê? Porque chega uma hora que o seu organismo ele precisa daquilo. A gente diz que dieta é um caminho para a morte. O organismo ele acha que ele tá morrendo. Você só vai tirando. Ele tá achando que, tô morrendo, tô indo pra morte. Então ele começa a fazer algumas exigências a você. Então, por exemplo, na fase que eu tô muito depletado, né, em que a gente faz uma série de manobras lá na academia para depletar, para tirar o glicogênio do meu músculo, meu organismo tá sem energia. E aí, qual a melhor maneira dele conseguir energia? Açúcar, glicose. Aí começa a me dar vontade de comer coisa doce, tá ligado. entendeu? E eu sei certinho o que tá faltando por isso, porque vai te dando vontade de comer aquilo. O organismo vai pedindo aquilo. Mas aí também a gente tem algumas manobras, né? Tem uns molhos aí, umas coberturas zero tudo, zero que calorias, maneiro, zero tudo, pra gente poder dar uma enganada, entendeu? Nessas fases que estão assim. Mas no geral, quando você tá muito focado no objetivo, é tranquilo, consegue tranquilo, né? manter. A gente também mudou muito o conceito hoje de dieta, mudou muito. Você não pode ter mais aquela dieta restritiva,
que existia antigamente. Você ia no nutricionista, o cara te passava uma dieta, primeiro que muito caro, né? Aí o cara te passava chia, não sei de quê, não sei o que, lá não sei de que. Meu Um irmão, arroz negro, né? Que demora pra fazer. Vinagre balsâmico da não sei da onde. Não dá, cara. Não dá pra você manter um negócio desse. Não dá. Eu falo pro pessoal, gente, dieta é caro. Tem época que eu tô comendo tilápia e arroz. Eu como 1 quilo de tilápia por dia, R$38 por dia. Faz as contas, final do mês só de tilápia, quanto a pessoa gasta. Entendeu? Aí, por exemplo, geralmente a gente finaliza com aspargo, 2 semanas. Finalizando com aspargo. O quilo do aspargo é R$140. Caralho. Então, gasta muito. Aí, quer dizer, hoje esse conceito de dieta mudou muito. Primeiro que não pode ser uma coisa inacessível. Segundo que tem que ser uma coisa básica do seu dia a dia, porque todo mundo trabalha, você não tem como viver em função de dieta. Eu, por exemplo, tenho que programar todas as minhas quentinhas na noite anterior. Na noite anterior eu preparo todas as minhas refeições. Eu até trouxe meu potinho ali. Já deixo tudo preparadinho para só ir comendo. E também não pode ser muito restritivo, porque quanto mais restrição, mais compulsão alimentar vai te dar, mais fácil é você sair da dieta. Ninguém aguenta uma dieta restritiva. Então hoje a gente usa pão, usa... o carboidrato também deixou de ser esse vilão que achava que o carboidrato era. Então mudou muito o conceito de dieta. A famosa hoje. dieta zero carbo, né? Não existe isso. Isso é coisa de atleta, isso é coisa quando a gente tá na semana de subir, depletando, tirando glicogênio, mas não existe isso. Esse negócio de não sei quantas horas de jejum, pra que isso? É uma coisa assim... exagerada, que seu corpo chega uma hora que não aguenta, simplesmente. Sua mente não aguenta, seu corpo não aguenta, aí você para a dieta. Entendeu? Aí é mesmo caminho pra morte, né? Isso aí. Literalmente. Mas, cara, você sabe que eu também faço um pouco a dieta, e aí na parte da manhã, eu tô muito acostumado a ficar em jejum. Só que assim, não é ficar sem comer e beber nada. Eu não como nada. Só que eu tomo café preto, sem açúcar, suco verde, chá verde, água. Eu tomo, 2 litros de água na manhã. Porque assim, se eu não me engano, a conta de água pro bebê é 50 ml de água por quilo corporal, né? 30 a 50. Então assim, eu tenho 120, eu tô com 115, mas assim, 120 que eu fico variando. Então 6 litros de água pra mim. Isso aí. Então eu tenho que beber pra cacete, entendeu? A água é vida, não tem jeito. Como você disse, inclusive eu sempre falo isso até pros estudantes, né? Por que virou um hábito, as pessoas fazem e ninguém sabe, né? De beber água durante fazer uma prova. Muito simples. Durante a prova, em que você está tendo ali várias ligações axoniais, seus neurônios estão se ligando, muita sujeira, muito resíduo é gerado. E esses resíduos, eles se acumulam ali nas baías de mielina e tudo, e eles atrapalham esse fluxo energético. Né, a passagem, né, pelo axônio. Então beber água faz uma limpeza, ajuda a limpar, ajuda a eliminar esses resíduos. A água, né, no caso de uma dieta, também ela tem um papel importantíssimo por nutrir, né, a célula, por nutrir o seu corpo, por retirar esse resíduo. Né? Eu não gosto muito, porque assim, quando a gente está numa dieta de ganho de peso, né, de massa, não de peso, mas transformar essa massa. Quando você passa o tempo todo dormindo, né? Você está ali 8 horas dormindo, o que acontece? É muito mais fácil para o seu organismo quebrar a proteína do que ir lá na sua reserva de gordura. Até porque ele deixa a reserva por último, porque ele acha que ele vai morrer, então ele vai acessar cada vez menos. Né? Por isso que a gente muitas vezes faz o uso de ergogênico e tem que se desassociar. Ergogênico não é anabolizante, ergogênico é tudo aquilo que aumenta a performance. Não uso ergogênico, não, eu uso cafeína. Cafeína é ergogênico. Né? Porque aumenta a performance, aumenta a lipólise, aumenta várias coisas, né? Ajuda, né, nesse aumento. Então, assim, você tá ali 8 horas dormindo, seu organismo vai catabolizar, ele vai quebrar proteína, ele precisa de energia. Por isso que no café da manhã é uma refeição que eu gosto de mais caloria, porque aí eu cesso esse processo catabólico rápido. Entendeu? Eu dou um pancadão ali de manhã e aí você já cessa o processo catabólico, você já dá uma preservada na massa magra, entendeu? Por isso, por exemplo, os americanos, né, outros... Aqui no Brasil a gente não tem esse costume muito grande. Levei os alunos para intercâmbio na Europa e a gente ficou 15 dias na Europa, 13 dias em Londres. Pô. Quando eu estudava lá não teve isso aí, tá vendo? Sacanagem. Já o café da manhã, assim, surreal o café da manhã deles, totalmente diferente. Caraca. É o almoço, é a principal refeição deles. Tá. Entendeu? Na França, por exemplo, o pessoal comia pepino, tomate. Caralho. A principal refeição deles é o café da manhã.
Entendi. Onde eles pegam ali mesmo justamente por isso. Porque você precisa encerrar um processo catabólico. Querendo ou não, tá Você começando o dia bem, né? Isso aí. Aí você Começando já já deu bem. Só com uma up, upada no seu dia, entendeu? Aí Tá no seu bufado, dia- né? Inclusive aquele negócio, você acorda 4h30, né? Isso. Eu comecei um tempo atrás, depois eu parei, tenho que voltar esse hábito de acordar 5h30 da manhã pra começar a ajeitar minhas coisas, entendeu? Porque eu tenho muitos projetos e tem uma coisa que eu tenho que começar a ajeitar logo no início do dia. O importante é, pra você começar um dia bem, é você acordar cedo, pelo menos eu acho, né, na minha opinião, acordar cedo, primeira coisa, fazer o quê? Arrumar sua cama. Porque aí você já tá fazendo uma tarefa logo de Isso cara. aí. Seu cérebro entende que você tá fazendo uma tarefa Que você levantou pra executar São as pequenas, no dia. Isso são as aí. pequenas tarefas que a gente vai fazendo que vai... É igual um escadinha de dominó, né? Vai caindo uma, vai condicionando, continuando uma. Você vai dando comandos, é como num computador, num aplicativo. Você vai dando comandos ao seu cérebro, então ele entende que ele já começou o dia pra trabalhar. Isso aí. Ele não começou o dia pra ficar letárgico, pra ficar... Né? Você já entra focado. A gente até diz assim, por que fazer o cardio em jejum? Ficou provado cientificamente que não há um aumento de lipólise por estar em jejum. Não é isso. Mas vamos supor que lá para 2 horas da tarde te deu vontade de comer uma barra de chocolate. A primeira coisa que você vai pensar assim, pô, bicho, eu acordei 4h30 da manhã, pedalei 45 minutos, agora cara, eu comer eu uma penso barra de mesmo. chocolate? Não vou não, na moral mesmo, não vou não. Isso aí. Pô, acordei 4h30, cara. Aí eu vou jogar minhas 4h30 fora, vou nada, eu não vou comer não, deixa isso quieto. Então quer dizer, esse é o dia diferente, porque você já começou trabalhando, entendeu? E todas as áreas do seu dia mudam. Entendeu? tudo Eu muda. entendo muito o que ele falou agora. Tipo assim, meu treino é um pouco. É assim. Na parte da manhã eu faço 40 minutos de cardio, de caminhada. E mais uns, sei lá, 30 minutos de exercício abdominal. Aí de tarde eu vou na academia. Aí segunda, quarta e sexta é dia de peitoral, braço, essas coisas. E na terça e na quinta, no sábado, é perna. Então assim, de tarde praticamente, se eu for meio que perder na minha dieta, né, comer alguma besteira, vai ser na hora do almoço ou de manhã. Porque aí de tarde eu tô indo na academia. Imagina um pré-treino com uma barra de chocolate. Não. Um copão de leite com Nescau. Você não Aí vai, não entendeu? funciona, tá Você não ligado? vai, porque Não vai, você já tá ali focado, já é diferente, entendeu? Uhum. Outra coisa que você falou também do treino, que é muito legal falar assim, é que 2 coisas. As pessoas precisam entender que musculação é um esporte. Sim. E como todo esporte, você tem que preconizar algumas vertentes. Então você tem o treino em si, você tem um descanso, você tem alimentação, né? Eu vejo muita gente na academia sem ter resultado, mas por isso, porque ou não tem uma alimentação adequada, ou não faz um treinamento adequado. E dentro do treino, existem 3 vertentes que as pessoas também não entendem. Carga, intensidade e volume. E muitas vezes as pessoas, 99% das pessoas se acostumaram dentro da academia a imaginar que musculação é carga. E musculação não é carga. Que o fisiculturista, ele não vence a carga. Tem exercícios que eu faço na academia que se você olhar o peso, você vai falar assim, não é possível que Arnaldo faça isso. Cara, ontem eu fui na academia, peguei 103 no voador, não acreditei também. Então, eu não tô ali pra vencer carga, eu tô ali pra vencer meu músculo. Isso aí. Então eu emprego tanta técnica, tem técnica que eu emprego que, eu faço exercício com 30 quilos, eu boto 2 quilos e você não vai conseguir fazer. Técnica. Porque eu não tô ali pra vencer carga, eu tô ali pra vencer músculo. Por exemplo, eu tenho uma força muito grande, eu boto 80 de cada lado no supino, mas eu não faço Cada supino lado. com 80, isso. Não faço. Primeiro que o risco de lesão é muito grande. Absurdamente grande. Entendeu? Segundo que eu vou exigir demais de uma fibra que não há necessidade. Eu posso levar esse músculo a um desgaste 10 vezes maior com 10% dessa carga. Entendeu? Caraca, E aí a gente vai variar intensidade, volume, Tem que ter uma carga, administração. periodização, administrar. Tudo na vida tem que administrar. Isso aí. Se você não administrar a sua vida, você tá fadado ao fracasso. Já Não era. tem jeito. Já era. E, tipo assim, eu já fiz crossfit, teve uma época que eu fiz crossfit, e, tipo assim, eu nunca, como eu te disse, né, eu nunca fui tão ligado assim no esporte, então eu nunca esperava muito de mim. Mas quando foram me ensinando as técnicas pra levantar peso e etc, eu falei, caraca, entendeu? Eu levantava mais do que eu realmente aguentava. Com certeza. Por causa da técnica, porque eles têm uma técnica muito interessante lá, entendeu? E aí eu digo que a física me ajudou muito, porque na verdade tudo que tá lidando lá é física. É biomecânica. Né? Então é polia, é momento fletor, é vetor,
Então tudo isso eu consigo analisar dentro da física. Se eu aproximo, se eu afasto da polia, se eu aumento ela, se eu diminuo, o que acontece com a carga. Então vou dar um exemplo básico, né? Às vezes o pessoal tá fazendo um crucifixo, né? Deitado, fazendo crucifixo. Aí o professor fala assim, por que você não deve encostar o peso? Alguém sabe? Você tá fazendo um crucifixo, deitado, né, com o halter na mão, fazendo um crucifixo. Aí o professor fala, não encosta o halter aqui, um no outro. É porque descansa o músculo? Não sei também. É porque vai somar o peso, é isso? Não? Porque se você juntar ele, você tá levando ele a 90 graus. E a 90 graus o trabalho é zero. Porque o cosseno de 90 é zero. Porra, maneiro. Tá vendo? Física. Caraca, física. muito maneiro. Eu lembro quando eu tava aprendendo aqueles negócios da polia, entendeu? Que eu vi e falei, caraca, eu não tava estudando isso em física, não? Isso. Quem falou isso também foi o Ozzy, né? Foi o Ozzy, eu acho que foi o Ozzy. Ozzy. Falou também. O Osner é fera. O Osner é fera, eu gosto muito de Osner. Um salve pra Osner. Salve, Ozzy. Isso é foda. Cara, na moral, acho que era que dia? Era quinta-feira a aula de tarde dele, né? Eu só ia na aula de geometria pra ver ele, nem pra estudar geometria, era pra ver o cara. Fora o quadro dele, né? Fora o cara. Pô, tá doido. Não, ele parecia o Wolverine, ele pegava as canetas assim, 5 canetas, tinha 8 canetas na mão dele, mais caneta do que dedo. Não sei como é que ele segurava tudo isso. E o quadro lindo, organizadíssimo. É muito maneiro. Top, é muito maneiro. É top. Muito legal. É legal que, tipo assim, muitas vezes tem aluno. Eu muitas vezes quero ir pra aula pra ver um professor específico, entendeu? Sim. Eu lembro nessa última semana pro Enem, que a gente tava estudando a parte de exatas, etc, que teve uma aula de Marlon. Fazia tempo que eu não tinha aula de Marlon, porque ele não era professor no terceiro ano, que eu queria ir pra aula só pra ver a aula dele, entendeu? Eu digo assim, nada acontece sem amor. Nada. Não tem como. O primeiro passo é empatia. Então, o primeiro passo é você gostar do professor. Se você gosta do professor, você pode até odiar a matéria, mas ela já vai ficar diferente pra você. Agora, você pode até amar a matéria, mas se você não gosta do professor, amigo, não vai. Você não vai querer ir pra aula, você não vai querer ficar olhando pro quadro, entendeu? Então, assim, esse entrelaçar do professor, esse laço que a gente diz que o professor precisa fazer, né, ele é fundamental. E aí a gente consegue ver isso em tudo que a gente faz na nossa vida. Se a gente faz com amor, se a gente faz com dedicação, com zelo, com carinho, sabe? São pequenos detalhes que a gente vai fazendo que no final fazem a diferença. E as pessoas percebem isso. Né? Então acho que isso que é legal, assim, fundamental Cara, eu posso falar na nossa assim, vida. Eu acho que eu já estudei em 6 colégios diferentes. E o Senza foi o melhor pra mim. Foi o melhor colégio que eu já estudei na minha vida. E, pô, vocês sabem que eu repeti de ano no Senza. E não me arrependo, cara. Eu não me arrependo. De verdade. Com certeza. Tudo que aconteceu lá foi muito importante pra mim, tá ligado? E eu acho que foi o único colégio, né, assim, que eu passei que eu posso falar que eu gostei de todos os professores. Não tem um único professor lá que me deu aula que eu falei assim, putz, aula de tal. Cara, quarta-feira de manhã eu tinha 4 aulas de física seguidos. Só que quem que dava aula? Marlon Leandrinho. Caraca, o Marlon Leandrinho é muito top, não era cansativo, cara. Era bom demais. Era muito bom. Quando você gosta, cara, do professor, é outra coisa. É outro nível. É outro nível, O cara. professor, ele precisa fazer isso, ele precisa dar esse carinho ao aluno. Então você pega um cara como o Ozzy, por exemplo, a gente estava falando aqui, você vê que quando você olha o quadro dele, não é um quadro só bem feito, é um quadro que ele teve carinho em fazer, em deixar tudo explicadinho para o aluno poder entender. Cara, até mesmo na época de pandemia, que ele dava aula, ele pegava o tablet dele, aí ia lá com o programinha dele, desenhando tudo bonitinho no tablet. É muito maneiro, cara. Não, ele é fera. Agora Ele que escrever no tablet é brabo. É brabo, cara, é brabo. Minha letra já é feia pessoalmente ali, então é ilegível. A minha também, tá nem toco nesse assunto, toco nesse assunto. Não, sua letra, pelo amor de Deus, acho que você escreve com o pé, cara. Natan que falava, né? Natan falava isso. Verdade. Eu tinha escreve com o pé, porque, pelo amor de Deus, a letra é um... Não tem como não, minha letra é terrível, cara. Eu tinha pena de auxiliar, que era meu professor de redação, pra ler meus bagulho. Natan e Lígia também, que me dava aula de português, assim. Tinha pena deles pra ler minhas coisas, que era muito Cara, feio, muito triste, cara. Não, eu também, a minha letra não é bonita, não, mas não é ilegível, não. A minha já é outra história. Já beira quase que chamar um tradutor pra poder... Ele não foi feito pra escrever no papel, ele foi feito pra escrever no iPod, no iBook, né? Eu sou moderno, né? Moderninho. Sou homem de negócio. Moderninho, né? Por favor. Pô, a pandemia me salvou. Salvou. Já nasceu diferente. Não, nem fala. Tô maluco. Cara. Mas é aquele lance, cara. Tipo, o auxiliadora
foi realmente a melhor escola pra mim. Teve uma época, eu comecei a estudar no Auxiliadora no 2º ano do ensino fundamental. Acho que foi até o 8º ano lá no Auxiliadora. No 9º, eu me mudei pro PH, porque eu queria mudar o ambiente, ver como seria, coisa e tal. Mas logo no 1º eu já voltei pro Auxiliadora, entendeu? Eu não consegui ficar longe, né? E, tipo, cara, realmente, a Auxiliadora foi muito importante pra mim. Conheci muita gente importante. Meus melhores amigos estudam lá. Conheci Vitão, né, meu sócio. Exato. Lá, então, cara, me abriu muitas portas. Tanto que eu vou fazer faculdade no Easy, né? Que é o mesmo ambiente. E eu gostei de muito do ambiente do Easy lá. Principalmente da parte de ADM, né? Que eu vou fazer. É um ambiente muito legal. É uma instituição, o grupo é fantástico, o Easy, então é uma potência, né? Tá se tornando uma potência, tá mostrando isso ao mercado. Tanto em empregabilidade, né? Porque tem crédito, então as pessoas sabem que os profissionais que saíram de lá são profissionais sérios, né? Tem um corpo docente absurdamente capacitado, então você pega os caras que coordenam lá no Easy, são caras assim, de elite mesmo, de ponta mesmo. Tem uma estrutura surreal, né? Não é nem necessário falar isso, a estrutura que a instituição tem. Tem uma gestão, assim, empresarial absurda, né? A diretora, a Beth Landim, é uma pessoa de uma visão absurda. Então, assim, o Easy com certeza já se firmou, né? Não tem dúvida quanto a se firmar. E dentre mais alguns anos aí vai ser imbatível no mercado. Assim espero. E a credibilidade que eu vejo da instituição, isso é muito importante. Porque às vezes o aluno, né, de ensino médio, ele precisa analisar a universidade que ele quer fazer, não só o curso, né, que ele quer fazer, a grade, o que ele, né, quer fazer na vida dele, porque teoricamente ele vai fazer isso para sempre, né? Mas ele precisa entender se essa instituição ela tem credibilidade social, né? Se há empregabilidade. Eu saio dali, as pessoas vão olhar para mim, me ver com crédito em virtude da instituição que eu fiz. Isso é muito importante no curso superior. Né? Eu acho que por isso que durante muito tempo, e no Brasil existe esse fenômeno que também é atípico, das universidades públicas terem mais nome que as particulares. Sim, eu até tocar nesse assunto agora. Todos os lugares do mundo, as melhores do mundo são particulares. Harvard, por exemplo. Yale, Cambridge, Massachusetts, Sorbonne, Salamanca, Queen, entendeu? Tudo é particular. Mas no Brasil, né, não houve essa idoneidade inicial, né, o que hoje a gente está mudando muito pelas instituições sérias como o Easy, por exemplo, que vem mudando isso no mercado, e aí acabou ficando a cargo das públicas. Parece até que, por exemplo, o Brasil investe mais nas faculdades do que no ensino básico. No básico, né? O que tu acha? Eu vejo assim, na verdade, eu acho que o ensino médio, ele perdeu o interesse do aluno. Ele virou quase que um rito de passagem entre a educação básica e o ensino superior. Porque o que a gente pensa? O que você faz com diploma de ensino médio? Cara, basicamente só entra pra na passar faculdade, a faculdade. Né? Tem que ter um diploma de ensino médio pra entrar numa instituição de ensino superior. Mas fora isso, eu vou te dar o diploma de ensino médio agora. O que você faz com isso? Olha... Mãe, pai, aqui, ó. Nada. Entendeu? Sim. Então aí perdeu a credibilidade. O que as pessoas começaram a fazer? Começaram a fazer supletivo. Foi o que eu fiz. Se é pra entrar na universidade, eu fiz direto. Sim. Entendeu? O que o novo ensino médio propõe é justamente isso. Por quê? A gente tem uma evasão escolar a nível de ensino médio absurda. Então o que o novo ensino médio propõe é dar significado ao ensino médio. Por isso a divisão por áreas, por isso muitas vezes a incorporação de cursos técnicos. E aí isso também tem que ser regionalista. Por quê? Eu não posso encarar a realidade do Brasil continental, uma realidade aqui de Campos, uma realidade do cara lá de uma cidade do Piauí. De repente, lá na cidade do Piauí, é mais interessante que ele seja formado em carpintaria. Sim. Porque lá ele vai ter emprego de carpinteiro, de serralheiro, de soldador. Então o ensino médio precisa dar essa qualificação. Por isso os chamados itinerários formativos, né? Que são caminhos que vão te formar para alguma coisa. Muitos desses caminhos serão técnicos, entendeu? E vão poder certificar isso. Então o cara vai sair do ensino médio com alguma coisa.
A partir desse momento, ele vai decidir se ele prossegue na vida acadêmica ou não. O que também, esse furor do curso superior é uma coisa típica de país de terceiro mundo. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não precisam ser bem-sucedidas para fazer uma faculdade. Sim. Entendeu? Sim. Porque você tem oportunidade, o cara monta uma empresa de lavar quintal e dá certo, cara, e ganha dinheiro. Cara, lá Aqui um no carro... Brasil parece que ganhar dinheiro você precisa ter o curso superior, senão você não vai conseguir fazer nada. A gente tá nessa luta aí pra quebrar esse estereótipo aí. Assim espero, né, cara? E aí surgem as novas profissões. Você pega um youtuber aí que Não ganha só mais youtuber, do que... cara. Cara, não só- eu tô dando um exemplo Sim, bem sim, sim. raso, assim, né? O YouTube bem... é meio que. Tipo assim, meu irmão tem um canal no YouTube, tá ligado? Meu irmão fez um canal no YouTube e posta vídeo lá. Se ele conseguir a meta de 1.000 inscritos e eu acho que são 1.000 horas assistidas ou um número maior, ele consegue monetizar. Porque antigamente, há uns anos atrás, quando eu era criança, eu também criei um canal no YouTube. Cara, Também. eu acho que toda criança começou Todo mundo a ter canal no criou. YouTube. Há uns anos atrás, Eu não fui criança, não tinha não. restrição. Na época eu tinha no YouTube. Era tudo preto e Internet branco, né? discada. Mas assim, há uns anos atrás, não tinha restrição pra monetizar. Você podia botar lá qualquer vídeo, a qualquer momento, e ligar a monetização. Entendeu? Era Entendi. muito. Era fácil, tá ligado? Parece Mas agora, algo mais profissional agora, né? Hoje em dia, o pessoal viu que o YouTube virou uma profissão, tá ligado? Virou uma profissão. Uma profissão que paga bem, digamos assim, né? Paga em Muito, dólar. tá paga muito, em né? dólar. Em Paga em dólar. dólar. Moeda forte. São essas novas profissões que mudaram, entendeu? A maneira das pessoas pensarem. Sim. Não Sim. dá pra gente pensar nessa caixinha e nem criar um modelo. Sabe? Isso. Todo mundo tem que seguir o mesmo modelo, o mesmo padrão, todo mundo tem que fazer isso. Não dá, cara. Infelizmente, cada um tem um caminho, cada um tem uma maneira de aprender, cada um tem um tempo, né? Um aprende mais numa série, outro aprende mais na outra. Então, assim, é preciso respeitar essas particularidades. Acho que por isso esse novo ensino médio que a gente está pensando aí, ele vem para atender essas necessidades reais, entendeu? concordo. Dos alunos, do mercado em si, né? E aí o mercado vai ditar o que ele precisa, o que ele não precisa, né? Para que a gente possa caminhar. É porque tem muitos alunos que seguem um caminho muito diferente do que a escola atual, o ensino médio atual prega. Tem, tipo assim, a gente vê que tem muita gente que não se forma no ensino médio que fica, tipo, milionário, rico, Aham. porque foi atrás do sonho, foi atrás do objetivo, foi atrás do seu talento, seja teatro, seja, sei lá, montar sua própria empresa. Então, é uma coisa que eu acho que é fundamental esse novo ensino médio, entendeu? E eu acho assim, a escola, quanto a, digamos, meio que uma gestora oficial desse conhecimento, cabe a ela também, e aí por isso agora nós teremos uma parte curricular quanto a empreendedorismo, sustentabilidade, educação financeira, direcionar esse aluno e dar artifício a ele. É preciso criar uma cultura de empreendedor, entendeu? Sim. Empreendedor vai muito além de só abrir um negócio, Isso aí. entendeu? Mas empreender na vida, né, no sentido mais amplo, é fundamental. Empreender a gente não aprendeu na escola, a gente tá aprendendo na vida. É, Assim. isso aí. Isso É aí. aquele negócio, tipo assim, falta muito emprego no Brasil, e isso é porque geralmente forma empregado, não forma empreendedor, entendeu? Isso aí. E Não a tem gente- empreendedor suficiente para contratar empregado, entendeu? Se formasse mais empreendedor, como é um novo projeto, ia abrir muito mais portas para o mercado em si, entendeu? E também, assim, eu acho que falta muito. Os alunos sempre perguntam assim pra mim, Arnaldo, mas se eu fizer isso, né, dá dinheiro? Eu falo, meu amigo, o que você fizer, que você for bom, você Fizer vai com ganhar. paixão, vai dar certo. Você precisa ser bom. Se você for bom naquilo, porque às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo raso. Você adentra uma loja, um comércio, ninguém vem te atender. A pessoa vem te atender, né? Eu tava buscando uma roda pro carro, aí eu ligando pra uma loja, liguei pra uma loja, o vendedor me atendeu, eu fui perguntei, você tem uma roda tal tamanho? Ele tem sim, quantos furos? Ele não sei. Cara, ele trabalha com isso, cara. Ele precisa saber. Inclusive, peraí, rapidão. Inclusive, eu não vou falar o nome do professor, mas teve um professor que fez uma comparação com o Jean. Acho que ele não era do minha sala, você Não vai era, lembrar. Ele falou assim: tem professor que é professor e tem professor que é o Jean, que anda de jet ski. Eu sou o professor, que é o professor, e tem o Jean, que anda de jet ski. Não vou falar quem era, porra. Teve um professor que Porque, falou tipo isso. assim, e outra, tá certíssimo. O cara é compatível com a qualidade dele. Sim, o cara mano. se dedica, o cara corre atrás.
o cara pesquisa, se você perguntar a prova de não sei da onde, ele vai saber o que é. Então, quer dizer, é o bom profissional. Então, basta você ser um bom profissional que você vai ter remuneração. Você não tem que se preocupar em fazer uma faculdade, uma universidade, vai me dar dinheiro, não vai me dar, porque você vê médico ganhando 30 mil e você vai ver médico ganhando 5. Cara. Você vai ver juiz ganhando 300 mil e vai ver o cara que fez direito e que não passou pra nada. Que não tem nem carteirinha da OAB, né? Não passou nem no exame de ordem, entendeu? Então, assim, você precisa ser um bom profissional. Se você tiver dedicação, se você tiver constância, se você tiver disciplina, se você tiver administração da sua vida, souber organizar a sua vida, você vai ter sucesso, cara. E é aquele negócio, também não só adianta só ser um bom profissional, você tem que correr atrás de maneiras pra você conseguir mostrar esse seu... Eu falei isso há poucos dias no meu Instagram. Eu botei assim, que o perdedor, ele inventa desculpa. Ele busca desculpa. O vencedor, ele busca alternativa. Isso aí. Qual é o seu Instagram, aliás, pra falar pra rapaziada aí? Arnaldo_Teles. @Arnaldo_Teles. Tá aí, rapaziada. Quem quiser, vai lá. Isso aí, segue aí. Segue lá, dá Altas dicas aí. Meta 100 mil seguidores, hein? Esse domingo. 100K, 100k esse domingo. No mínimo. Eles vão me dar a plaquinha, né? A plaquinha. Uma de bolinha. É maravilhoso. Mas é verdade, entendeu? Eu dei um exemplo, acho que você tava na sala, eu falando de Davi, né? Porque Davi derrotou Golias, né? Você deu esse exemplo mesmo. E as pessoas, quando Davi chegou lá no campo lá, que Golias já estava há 40 dias desafiando todo mundo com medo, porque Golias tinha 3 metros de altura, Davi não viu ali um problema, ele viu uma oportunidade. Sim. As pessoas veem as coisas como problemas, os vencedores veem como oportunidade. A pandemia, quanta gente triplicou o capital na pandemia? Porque viu uma oportunidade. Sim. Agora, quem viu o problema e ficou em casa achando que aquilo era um problema que ia acabar com todo mundo, tá falido. Sim. Entendeu? Então não foi buscar desculpa, foi buscar alternativa. Foi na pandemia também que a gente começou a querer fazer uma coisa diferente. Alternativa, entendeu? Inclusive, lembrando desse negócio de pandemia, oportunidade, eu lembrei quando começou as aulas online do ano passado, que teve uma redação lá, eu até esqueci qual que era o tema, mas basicamente eu puxei com esse lance. O perdedor, ele fica esperando pra continuar, ele fica inventando as desculpas, como você falou. Já o vencedor, ele pode estar no fundo do poço, mas ele vai continuar. Ele vai continuar, buscar alternativa, buscar maneiras de se superar. Tem um problema, eu falo assim, as pessoas, eu sempre falo para as pessoas assim, ter um problema é ruim? Aí, não, ter um problema é ruim, eu vivo de problema. Se não tiver problema, eu não preciso estar na escola. A minha função é resolver problema. Então eu tenho que o tempo todo buscar alternativa. Eu não posso olhar para aquilo e falar, nossa, aquilo é um empecilho, vai me parar. Não. O que eu vou fazer para transpor aquilo? Como eu vou transpor aquilo? Né? Cara, essa é a atitude do vencedor. Os meus pais me ensinaram isso aí porque os dois são advogados. Advogado vive de problema. E buscando alternativa o tempo todo. Cara, realmente meus pais também... Meu pai me ensinou uma coisa assim. Que, tipo assim, eu trabalhei com meu pai todas as férias, ele é empresário, aí eu trabalhava na parte de administração da empresa, mexendo com fluxo de caixa, entendeu? E eu tô começando agora a trabalhar com ele com isso de novo, pra ganhar uma experiência, como se fosse um estágio, entendeu? Que agora eu vou entrando na faculdade, já vou entrando sabendo coisa, graças a Deus. É bom que você vai precisar que você tem isso aí pra administrar daqui a pouco, tá? Não, pô, vai deixar com o pai. Explodir nos 100k também, já sei que eu vou contratar. Mas, cara, tipo assim, basicamente, eu chegava com ele e tinha muito problema na hora do fluxo de caixa. Sempre pedi ajuda a ele, coisa e tal. Aí eu, tipo assim, teve um dia que a gente tava voltando pra casa, que eu falei assim, pô, cara, tem muito problema, né? Aí ele falou, pô, se não tivesse problema não ia ser divertido, entendeu? Mas se não tivesse problema não ia ter por que ter funcionário, não ia ter por que ter emprego. Sinceramente, é necessário o problema. Sinceramente, eu gosto muito de coisa difícil, porque assim, se você ficar fácil, se aparece uma coisa mais difícil, a gente se fode, tá ligado? Dark Souls. Isso que eu ia falar, a minha franquia de jogos favoritos se chama Dark Souls. Nossa. Que assim, é considerado um dos jogos mais difíceis que já foi lançado. Inclusive, Dark Souls ganhou, assim, um prêmio num negócio lá que, assim, o melhor jogo que já existiu, sabe? Todos os tempos. Porque é considerado um jogo desafiador, sabe? Vocês criaram? Não, que a gente joga. Calma aí, vamos devagar. Fiquei até assustado agora, meu Deus do céu. A gente joga. Não, mas tipo assim, eles falam, pô, tem que ter um modo fácil do jogo. Mas, cara,
Mas não seria o jogo, não seria o jogo. Não, seria. Não seria o jogo. E é aquele lance, o jogo não é difícil, tipo, do nível injusto. Ele é difícil que você tem que ir com cautela. Você tem que calcular cada passo que você vai dar. Uhum. É como se você estivesse arriscando sua vida ali. Você tem que ver como você vai ter que planejar o próximo passo que você vai dar. Que é o que a gente faz na vida, né? O que a gente faz na vida. Isso é muito interessante, cara. Isso dá um sentimento diferente quando você joga o jogo. Sim. Entendeu? E, tipo assim, toda essa mídia social, tipo mídia pop, mídia geek, nerd, ou tema futebol e etc., a gente aprende muita coisa. Tem muita coisa por trás. Porque isso é feito por pessoas. Tudo isso daí é feito por pessoas. certeza. Tem Pessoas que têm conhecimento muito que a gente aprender ainda, entendeu? Inclusive, eu gosto muito... Tipo assim, eu comecei recentemente a tomar um gosto de filosofia porque eu gosto de uma filosofia no estilo Maquiavel, entendeu? Uhum. Aí eu comecei a ler o livro, 48 Leis do Poder, um livro muito interessante, que ele fala sobre, basicamente, como chegar no poder. 48 Leis do Poder, é muito no estilo Príncipe de Maquiavel, sabe? E, cara, parece uma coisa muito cruel, parece até Não, mas as pessoas confundem, acham que Maquiavel não foi cruel. Ele não foi cruel. Ele mostrou como se chegava ao poder. E certíssimo, era aquilo ali mesmo. Fazer o quê, né? Exatamente. Ele só pintou a realidade. Pintou a realidade. Entendeu? E a realidade às vezes pode ser injusta. Com certeza. Infelizmente, mas é assim. Uma outra coisa que eu gostaria só de destacar aqui, a gente vai fechar daqui a pouquinho, Aham. Sim. é a questão que a gente falou muito, né, em receber, mas também em atribuir valor, né? Sim. Eu vejo um grande erro das pessoas em querer dar valor no trabalho dos outros. Então, né, tem até um riozinho que passa que o cara esqueceu a chave dentro do carro, aí ele chama o chaveiro em 5 segundos abre o carro, aí ele, não sei quanto, mas em 5 segundos não vou pagar não, ele joga de novo e fecha. Quer dizer, se você não sabe fazer, você tem que pagar alguém pra fazer. Então esse atribuir valor às coisas do outro, e eu vejo muito isso na gente, né? Eu sigo aquele Felipe Tito e ele é um cara, ele tem umas paradas muito maneiras. Teve uma vez que eu vi uma entrevista dele e ele falou que ele falou assim, eu nunca vi o dono da Coca-Cola ir reclamar com a Dolly o valor que a Dolly vende. Né? Ele não está interessado, ele está interessado se o produto dele tem valor, se o produto dele tem qualidade, ele vai vender, amigo, pode ser o preço que for. E eu vejo muito isso na vida. Se você é um profissional, que você tem valor, se você estudou, se você fez por onde, meu amigo, esquece que é um abraço. Você tem que atribuir valor. Com certeza. Ao seu. Com certeza. Ele falou do livro mais cedo, 48 Leis do Poder, né? É. Tem um outro livro que eu acho que você já leu, porque lembra bastante Esparta, Guerra, que são a Arte da Guerra, né? Arte da Guerra, Eu recomendei não, pra já, ele. com certeza. Incrível, cara. E depois de terminar isso daí que eu tô lendo agora, o E 48 Leis do outra, Poder, vou comprar. todos os caras que ganharam grandes guerras usaram as técnicas. É O cara impressionante. do Vietnã, aquele coronel do Vietnã, usou tudinho contra os Estados Unidos, entendeu? Na guerra Afeganistão? da recessão americana, foi usado mesmo, as mesmas técnicas foram usadas. É fantástico esse livro, É fantástico. incrível, é incrível. Tem um outro Muda a que vida. é de um... Eu não lembro qual guerra ele participou, mas era de um aposentado do Nancilos, aquela maior força tática dos Estados Unidos. Se chama Extreme Ownership, que acho que traduzido ficaria responsabilidade extrema, ou compromisso extremo, que aí é mais uma estratégia de um líder, sabe? O que acontece com o meu time é 100% responsabilidade minha, é 100% culpa minha. Isso não é uma regra, é uma forma de pensar. Que eu, assim, concordo demais, sabe? Claro. Porque... É um pensamento de um líder, de um rei. Sim. Como é que você vai seguir um líder que não tá muito motivado? Que tá assim, pô, deu merda aí, discipulado. O problema é seu, assim, por problema responsabilidade aos Que outros. se o seu empregado ou alguém do seu time erra, você vai ficar apontando, isso é culpa sua, a gente erro perdeu foi por seu, sua você culpa. que delegou a ele essa função. Exatamente. Exato. Cara, o líder, ele tem que saber qual é a qualidade das pessoas que ele tá liderando e tem que assumir se alguma coisa dá errado, a culpa é dele. Claro, foi ele que geriu o processo. Ele que gerou o processo e ele é o responsável por tudo aquilo. Ele é o responsável por quem tá, vamos supor, você é um coordenador. Você é o Se o professor erra, a culpa é minha. culpa é sua. Fui eu que botei ele lá. Exatamente. Entendeu? Isso é fundamental. Todo líder tem que pensar dessa forma, que, como você falou, é uma maneira de pensar. É o que a gente fala, Não é é um uma- líder, não um chefe. Isso. Existe uma grande diferença Sim, entre líder e sim. chefe. Chefe E é aquele chefe cara que manda. é cargo, é Lí- cargo. Isso Líder aí. Líder é o psicológico. cara que é seguido. Isso aí. E as pessoas querem seguir, que as pessoas veneram, que tem valores, né, a Sim. atribuir. Isso é um líder.
Você não é admirado por ser um líder. Você é um líder por ser admirado. Aham, Entendeu? com certeza. Isso que faz você ser um líder. Com certeza, né, cara? Filosofou, né? Filosofei. Né? Não sei nem de onde eu tirei, né? Deixa eu anotar isso aqui que eu vou botar no Instagram lá. Aqueles perfis de Instagram com um leão atrás, assim, a frase dele, Paulo Vitor, tá ligado? É isso mesmo. Cobra. Cobra. Cara, Legal, mas galera, só tenho a agradecer a vocês por essa tarde aí maravilhosa. Você também, Cara, é um privilégio estar aqui Muito com obrigado você, de verdade. mesmo. Valeu. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa aí. Demais, cara. Se precisava, eu estar sempre junto aí com vocês. Atribui sabe? muito valor. Parabéns pelas iniciativas que vocês estão tendo, por todo esse empreendedorismo. E continuem que, se Deus quiser, vai dar muito certo. E eu vou poder dizer, pô, tá vendo os caras lá, meu irmão? Participei do primeiro. Isso aí, é a meta, eu escoro 10k, 20 reais. Todo mundo. Daqui 2 anos a gente vai te chamar pra você vir aqui de novo. Sim, pra gente conversar. É. Tá ligado? Com certeza. O Tá pontapé, marcado, cara. então. Sim, Isso aí. episódio 100, assim, primeiro convidado, o Arnaldo tá de retorna, tá ligado? Isso aí, cara. Parabéns, Perfeito. parabéns. Mas na internet é Obrigado. assim, mano, uma mão lava a outra. Não, com sempre assim. certeza. Ninguém né? cresce sozinho, Com praticamente. certeza. Com certeza, cara. Mamão lava Parabéns pelo trabalho. Obrigado, que vocês eu que continuem agradeço. nessa jornada aí. Nunca é fácil. Nunca é, né? nunca é. Sempre eu costumo dizer que toda vez que eu comecei a me destacar, a primeira coisa que eu senti foi o afastamento das pessoas. Sim. Porque as pessoas não querem ver o seu sucesso. Principalmente as pessoas que estão perto de você. Né? E aí eu ficava triste com isso, porque as pessoas iam se afastando. E aí eu vi aquela frase que é muito retórica, mas é verdade. A águia voa com águia. Águia não voa com pardal, águia. não. Então, quem ficar pra trás ficou, amigo. Segue o caminho de vocês, não olha pra trás, não, e vai dar certo. Isso aí. Por isso que quando eu tô com um projeto, eu sempre escondo ele, entendeu? Eu deixo ele pra mim, pra quando... Não é só aquele lance de tipo, quando der errado ninguém vai estar lá pra te julgar. Mas quando der certo, só você sabe pelo que você passou. Com certeza. Entendeu? E ninguém vai estar lá pra te desmotivar. Ele falou no soldado americano, eu sigo muito uma frase dos soldados, dos SEALs americanos, que eles dizem assim, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas é verdade, todo mundo quer o pro céu. bônus, mas ninguém quer o ônus, não. Então só quem passa que sabe o que é, o quanto lutou, o quanto batalhou, a guerra que é ali, o que é acordar às 5h30 da manhã, 4h30 da manhã, o que é durante a manhã fazer exercício, dieta, trabalhar, estudar. Então assim, bola pra frente, olho lá na frente que vai dar certo. Isso aí. Só show. Vai. Graças a Deus. Então, alguma coisa pra complementar, rapaziada? Cara, eu não tenho muita coisa pra complementar, não. Acho que tudo que a gente tinha que falar aqui a gente falou. Entendeu? Arnaldo falou, você falou, eu falei. Que é o essencial, né, cara? A gente falou basicamente todas as nossas experiências. Todas não, né? Mas as fundamentais que a gente podia atribuir pros outros. Sim. Entendeu? Então é isso, família. Gente, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. E é só o começo. Vai ter muito mais por vir. Obrigado. Valeu. Valeu.